paz. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um trechinho da Palavra de Deus que falou muito ao meu coração nesses dias e eu creio que vai falar com o seu também. Está lá em Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio, fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: "Que homem é este, que manda até no vento e nas ondas?" Irmãos, esse texto falou muito comigo durante todos esses dias. Diante desse cenário que a gente está vivendo aí, do Covid, de tudo que estamos passando, no mundo inteiro. Tem essas circunstâncias, né, que já está deixando a gente assim muito preocupado. E apesar, não sei vocês, mas eu tenho passado por outras lutas na minha família e a gente tem passado por lutas que eu confesso para vocês, a semana passada eu teve dias que eu fiquei muito preocupada e pensando: o que será agora? Eu não sabia por onde começar, eu não sabia o que eu fazia, aonde eu ia. E eu me vi nessa situação desses discípulos, eu me vi igualzinha a eles. E eu lutei comigo mesmo de pensar o que fazer. Mas quando eu lembrei, como os discípulos lembrou, que Jesus estava no barco com eles, quando eu lembrei que Jesus está na minha vida, que eu dependo dele, e ai de mim se não fosse Jesus na minha vida, irmãos, ai de mim, misericórdia. Eu comecei a clamar por Jesus, mesmo trabalhando, mesmo fazendo as coisas que eu tinha para fazer, e fui clamando por Jesus. E Jesus colocou uma paz tão grande dentro de mim, mas aí eu pude ver o quanto somos falhos como esses discípulos, porque o que me marcou muito foi quando Jesus perguntou para eles: "Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" E quantas lutas a gente passa e a gente fica como esses discípulos, tão temerosos, tão medrosos da situação, e que a gente até esquece que Jesus está no nosso barco, que tudo acontece pela vontade dele. Essa tempestade mesmo, Jesus já sabia que ia ter essa tempestade, ele já sabia, mas quando ele quer nos levar a um nível mais profundo de intimidade com ele, ele permite que a gente passe por tempestades assim como essa, assim como esse barco estava se enchendo de água, que a nossa vida se encha mesmo de problemas, de lutas, que vem as lutas para poder nos alicerçar na fé, nos deixar firmes na fé. E quando a gente tem Jesus no barco, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais fácil. O quanto eu clamei o sangue de Jesus, e o quanto Deus falou ao meu coração: "Aquieta-te, eu estou aqui." E se não fosse esse Jesus no meu barco, irmãos,
no barco da minha vida, o que seria de mim, o que seria de nós. Irmãos, tem horas que a gente pensa que tudo vai cair, que vamos afundar o barco, que vamos perecer, mas na hora que a gente lembra no sangue de Jesus, Ele traz uma paz muito grande aos nossos corações. E essa leitura falou muito comigo. A gente não pode ficar sem Jesus no nosso barco. A gente tem que ter Jesus no nosso coração, na nossa vida, porque com Ele tudo a gente enfrenta mais fácil, mas sem Ele é difícil demais. O que seria desses discípulos se não fosse Jesus na polpa desse barco? Todos teriam afundado e morrido, mas Jesus esteve ali todo o tempo, guardando e protegendo cada um deles, e acalmou toda a tempestade. Assim Ele faz na minha e na sua vida. Ele acalma as tempestades que têm nos deixado apavorados. Até mesmo se Ele até agora não acalmou essa situação desse vírus, é porque Ele tem muitos propósitos para cumprir, e a gente, quando tem Ele, tem que clamar por Ele, forças dele para passar por esse momento. E eu creio que todos vocês estão assim, mais nos pés de Jesus, mais buscando a presença dele, e que a gente possa continuar mesmo buscando essa presença que nunca pode faltar na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, na nossa família. Nunca pode faltar essa presença de Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós pedimos perdão pela nossa falta de fé, pela nossa pequenez, por tudo que nós temos feito, Pai, que não te agrada. Queremos, Deus, pedir ao Senhor que nos ajude nos momentos, Pai, de tempestades, de lutas, de coisas, Pai, que o Senhor permite passarmos, para que possamos estar firmes na Tua presença, estarmos com a nossa fé, Pai, inabalável. Ajuda, Deus, a nós olhar com os olhos da fé, Pai, e ver que o Senhor é o dono de todas as coisas, Pai. Muito obrigada por tudo, Deus, pelo Teu amor, que o Senhor possa, Pai, agora falar com cada coração, com cada pessoa que ouviu, Pai, essa palavra. Que o Senhor possa tocar nesses corações, meu Deus, que a presença do Senhor não venha faltar, Pai, em cada coração agora. Eu clamo ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, para que a Tua presença seja real nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada por tudo, Deus, pelo Teu amor, por Tua graça, por tudo que o Senhor tem feito, pelo sacrifício da cruz. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, assim eu orei e agradeço por tudo. Muito obrigada. Graça e paz, queridos.